Aí galera, tudo bem? Tudo jóia? Vamos dar continuidade à nossa conversa. Esse é o vídeo número 2 da disciplina de Fundamentos Metodológicos da Prática do Ensino da Filosofia. Nós falamos no primeiro vídeo algumas considerações conceituais sobre o ato de educar, o ato de ensinar, competências, habilidades, os tipos de competências que nós temos. Falamos um pouco também sobre canais de comunicação, a importância de você saber entender, saber conhecer o seu público, se é um público visual, se é um público sinestésico, se é um público auditivo e como trabalhar com isso, o que cada um desse público mais valoriza no processo de comunicação. E agora nós vamos tratar sobre 3 itens: os níveis mentais, o ato e o processo da avaliação de filosofia, e sobre também o último tópico, o ato de ensinar ou de filosofar, vantagens e desvantagens. Níveis mentais. Nós entendemos que todo ser humano, hoje, pela descoberta da medicina, pelo avanço da neurociência ou das neurociências, porque são várias disciplinas envolvidas, que o ser humano funciona fundamentalmente movido por impulsos elétricos e também químicos, daí o nome impulsos eletroquímicos. Esses impulsos podem ser mensurados, podem ser medidos através de alguns exames específicos, alguns até bastante comuns nos dias de hoje. Eu faço referência, por exemplo, ao eletroencefalograma, que mede, que mensura a quantidade de impulsos elétricos no meu cérebro. Podemos falar também no eletrocardiograma, em que eu vou mensurar a quantidade, a intensidade dos impulsos elétricos emanados pelo coração. Então, a partir dessas observações, hoje se consegue entender não como ou o que a pessoa imagina ou pensa, ou seja, o conteúdo, mas fundamentalmente como ela pensa, como ela reage. E em função dessa mensuração eletroquímica, conseguiu-se estabelecer aí 5 padrões de funcionamento da mente, né? Considerando sempre o que eu já havia comentado em aulas anteriores, há uma diferença entre o cérebro e a mente. O cérebro equivale ao órgão que emite uma determinada função, que no caso é a mente. O problema não é, e geralmente não está na questão cerebral, mas sim na questão mental, ou seja, quais são os funcionamentos básicos, os produtos básicos da minha mente. Quando uma pessoa fala, eu estou com a cabeça quente, ou eu não consigo me concentrar, ou estou desestimulado, isso não significa, prezado aluno, prezada aluna, que seja um problema cerebral. Né? O cérebro, como já havíamos falado, equivale aí a um hardware, a uma composição física, equipamento. Ora, todo hardware pressupõe um software, um programa de execução de uma determinada função para que eu tenha aí o resultado e o funcionamento da máquina. Pois bem, o nosso hardware, cérebro, possui uma mente constituída de 3 softwares, 3 programas que estão rodando. E o que roda na nossa mente? O que roda na nossa cabeça? Basicamente 3 produtos pontuais e simultâneos. Rodam pensamentos, a minha mente é capaz de produzir pensamentos, a minha mente é capaz de produzir sentimentos e a minha mente é capaz de produzir valores morais. Então, o que vem a ser um pensamento? Pensamento é uma interpretação racional que eu faço da realidade. O pensamento é esse produto, essa interpretação que eu faço do ponto de vista racional daquilo que eu constato, daquilo que eu percebo da realidade. Eu posso ter pensamentos reais, todos eles o são, porque eles ocorrem, eles acontecem, eles se manifestam em mim, mas eles podem ser reais verdadeiros, quando essa interpretação de fato é uma interpretação verdadeira da realidade, como ele pode ser um pensamento real, porém
falso, ou seja, é uma interpretação equivocada que eu faço daquela realidade. Quantas vezes não fazemos aí uma interpretação equivocada do que está acontecendo, aí a gente cai na risada e fala, puxa vida, onde que eu estava com a cabeça? Não é? Da mesma forma, prezado aluno, prezada aluna, falamos os sentimentos. Os sentimentos equivalem também a uma interpretação que eu faço, só que uma interpretação emocional da realidade. Né? Eu posso ter também sentimentos reais, que são todos eles, né? Eu sinto, eu tenho a emoção, eu vivencio o sentimento, porém eu posso ter sentimentos reais verdadeiros e posso ter sentimentos reais falsos. Né? Eu acho que eu estou apaixonado por uma pessoa, quando na verdade eu estou muito interessado nessa pessoa. Então há um real falso aí. O sentimento não equivale à realidade do ponto de vista da verdade em si. E eu posso ter também valores. Valores também são uma interpretação da realidade. Só que ou são, valores no plural, uma interpretação moral da realidade. O que eu considero certo ou errado, justo ou injusto daquela realidade, passa pelo crivo dos meus valores. Tá, ok? Então, retomando, a minha mente é capaz de produzir 3 softwares que rodam simultaneamente: pensamentos, sentimentos e valores. Pensamentos, sentimentos e valores, todos são reais. Eles podem ser reais verdadeiros ou eles podem ser reais falsos, dependendo do contexto e da interpretação. Outra coisa em níveis mentais que é importante você saber são os 5 níveis, como eu havia comentado. Dependendo do grau de frequência cerebral que o meu cérebro é capaz de produzir no instante em que ele está sendo avaliado, eu posso ter os 5 níveis mentais. Nível beta, nível alfa, nível teta, nível delta, nível X. Depois acompanhe um material de aula, material de apoio que está no ambiente virtual, que está à disposição para você. Eu vou repetir. Nível beta, nível alfa, nível teta, nível delta e nível X. O nível beta, 14 a 21 ciclos por segundo, como você já deve ter visto e tem o material em mãos, equivale ao nível da consciência, da atenção, do trabalho focado, do trabalho em que requer aí toda uma atenção sobre aquilo que está sendo produzido. Nesse momento em que eu falo com você através desse vídeo, eu estou em nível beta e você também está em nível beta. Existe um diálogo entre nós. O nível alfa é um nível mais inferior, 7 a 14 ciclos por segundo. O nível alfa é o nível da meditação, é o nível do relaxamento, é o nível da oração. O nível teta é o nível da sonolência, o nível mais baixo, né? 4 a 7 ciclos por segundo. É o nível do cochilo, é o nível do torpor, da sonolência, que antecede o sono profundo. Semiconsciência. O nível delta é o nível mais baixo ainda, que é o nível de meio ciclo até 4 ciclos por segundo. É o nível em que a pessoa não tem consciência de nada, é o nível em que a pessoa está totalmente apagada, tanto que eu estou em delta em 3 situações. Vida intrauterina, sim, o bebê no ventre da mãe, quando eu durmo profundamente e sonho, e também quando a pessoa se encontra num estado de inconsciência total, né, o estado de coma. Né, a pessoa também, induzido ou naturalmente, está em nível delta. Tá? E o 5º nível mental que faltou é o nível X, né, o nível da ansiedade, das emoções negativas. Veja só a frequência, né, 21 a 40 a 30 ciclos por segundo. É aquele nível da ansiedade, do estresse ao qual fizemos referência, é o nível do nervosismo, é o nível que a pessoa esquece tudo. Por quê? Ela se encontra num estado tão avançado de ansiedade, de emoções negativas, que ela bloqueia, de uma certa forma, tudo aquilo que era a sua concentração. Infelizmente, hoje você percebe quantas pessoas não se encontram nesse nível, né? Infelizmente, mais em nível delta do que propriamente um nível beta ou alfa, que são muito mais produtivos, ok?
Espero que você tenha entendido essa parte. Vamos para o próximo item, penúltimo, né? O processo de avaliação. É fundamental que você depois veja o material que eu disponibilizei lá no ambiente virtual, na plataforma, os comentários que eu fiz de aulas, porque esse tópico de avaliação, eu classifico os diversos tipos de avaliações do professor de filosofia e as vantagens e as desvantagens. Então você vai perceber que lá não há uma prova ideal. Depende muito do que você quer mensurar, do que você quer avaliar. É importante que nesse item você entenda a diferença fundamental de dois conceitos: avaliação e prova. Né? A prova, com consulta, sem consulta, em dupla, individual, cumulativa ou parcial, a prova é um instrumento da avaliação. A avaliação não é só prova. A avaliação é um processo de acompanhamento que o professor faz a respeito do percurso do aluno ao longo do bimestre, do semestre ou do ano. Por isso que se fala que a avaliação é um processo contínuo, porque ela tem início já nos primeiros dias de contato, de relação professor-aluno, e vai percorrer todo daí o nome processo, vai percorrer todo o caminho em que esse aluno produzir, participar, estar envolvido, estar produzindo. Então, a avaliação é mais do que uma prova, ela é o conjunto dos instrumentos avaliativos ou diversas provas, mas também é o percurso da própria motivação do aluno, no envolvimento dele no curso em questão, na disciplina em questão, na avaliação como um conjunto de fatores, vamos dizer assim. Sendo mais objetivo, que eu sei que você gosta disso. Avaliação é um processo, é o macro, é o conjunto, é a floresta. A prova ou as provas são o quê? Os instrumentos que fazem parte desse conjunto. Se a avaliação é a floresta, a prova ou as provas são as árvores e os tipos de árvores diferentes que constituem um todo. Tá? A prova é o particular, a avaliação é o universal. Ok? E finalmente vamos para o nosso último item. Ensinar a filosofia ou ensinar a filosofar? No texto, que eu recomendo que você leia, alguns alunos não tinham lido, eu espero que você entenda aí a grande diferença do que eu comentei ao longo das aulas. Ensinar filosofia significa você transmitir para o seu aluno um conjunto de conhecimentos e informações pertinentes à área. Então, quando eu ensino um silogismo, quando eu ensino filosofia da linguagem, quando eu ensino a história da filosofia medieval, eu dou informações, conteúdos de filosofia. Agora, isso serve tão somente para ajudar o aluno, e o próprio professor também, a filosofar. Esse processo de filosofar ultrapassa